O som que você acabou de ouvir, aquele estrondo agudo e violento, foi uma taça de cristal Baccarat de R$ 2.500 se despedaçando no piso de mármore do Terraço Paulista. E sim, foi a 7ª taça esta semana. Valentina Amaral, de apenas 11 anos, filha única da bilionária Beatriz Amaral, carregava uma reputação que fazia até adultos tremerem. Ela já havia feito babás treinadas chorarem no primeiro dia. Psicólogos renomados preferiam desistir a continuar tentando. Valentina era um furacão vestido em uniforme de escola suíça, um enigma que nem todo o dinheiro de sua mãe conseguia resolver. Mas então apareceu ele, Leandro Fonseca, 35 anos, pai solteiro, garçom, 3 meses atrasado no aluguel. E ele estava prestes a fazer algo que ninguém jamais ousou fazer. Ele ia dizer não para Valentina Amaral. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoro saber até que lugar do mundo estamos conectados. E se você está ouvindo até aqui se perguntando se essa história vai te puxar para algo grande, eu te digo, deixe um like neste vídeo e não perca o que vem a seguir, pois eu tenho certeza que ela vai te tocar. Agora vamos voltar para onde estávamos. O Terraço Paulista não era o tipo de restaurante que aparecia em blogs de comida de influenciadores digitais, mas tinha uma dignidade própria. Localizado em uma esquina discreta nos Jardins, a poucos quarteirões da Avenida Paulista, o lugar servia empresários que precisavam fechar negócios em ambiente reservado e artistas que gostavam de almoçar sem serem reconhecidos. Leandro Fonseca conhecia cada um deles. Aos 35 anos, Leandro se movia com uma agilidade quase atlética entre as mesas, equilibrando pratos com uma precisão cirúrgica. Mas sua mente estava sempre longe, calculando juros de boletos atrasados, repassando mentalmente o conteúdo do caderno surrado que escondia debaixo do colchão em casa, ou simplesmente observando. Porque Leandro era, acima de tudo, um observador. Ele notava as mãos trêmulas de um empresário antes mesmo do homem pedir um uísque duplo. Via o cansaço estampado no rosto de uma mãe jovem antes dela sussurrar para a filha que precisavam ir embora logo. Percebia quando alguém fingia sorrir, quando alguém mentia sobre estar bem, quando alguém estava à beira de um colapso silencioso. Essa habilidade não vinha de nenhum diploma pendurado na parede. Vinha de necessidade pura, de sobrevivência. A vida de Leandro era uma aula diária em caos controlado. 2 empregos. Durante o dia, serviços gerais em um prédio comercial na Faria Lima, à noite e fins de semana, garçom no Terraço Paulista. E uma filha de 7 anos, Sofia, que ele criava sozinho desde que Mariana, sua esposa, seu porto seguro, sua melhor amiga, perdeu a batalha contra um câncer agressivo, 4 anos atrás. Leandro estava cansado, exausto na verdade, mas não havia desmoronado. Ainda não. O nome Beatriz Amaral era algo que ele conhecia apenas das capas da Forbes Brasil e das manchetes do Estadão. A rainha do mercado imobiliário paulistano. A mulher que havia transformado a Amaral Holdings, uma construtora familiar, em um império de tecnologia verde e desenvolvimento urbano sustentável. Ela era também notoriamente reclusa, especialmente depois que seu marido, Rodrigo Amaral, morreu em um acidente de helicóptero 3 anos atrás, em uma viagem de negócios para o interior de São Paulo. Mas o nome Valentina Amaral ecoava de forma muito diferente. Um pavor compartilhado entre os trabalhadores de serviço mais experientes da cidade. A menina era uma lenda urbana. Expulsa da escola suíça de São Paulo por criar um vírus que desligou todo o sistema de segurança digital da instituição. Responsável pela demissão coletiva de uma equipe inteira de cuidadores, 12 pessoas, depois de acusá-los de conspiração para envenenar seu sistema imunológico através do ar-condicionado. 11 anos de idade. E já tinha acumulado mais vitórias de poder do que um pequeno ditador. Leandro sabia tudo isso porque o Sr. Henrique, um cliente regular que administrava uma agência de colocação de babás e cuidadores de elite, frequentemente se sentava no bar do restaurante pedindo uma dose de cachaça artesanal e lamentando sua incapacidade de encontrar alguém,
Qualquer pessoa disposta a trabalhar no penthouse dos Amaral. Aquela menina é como uma cobra venenosa, Leandro. Senhor Henrique tinha sussurrado na semana passada, os olhos vermelhos de cansaço. Afiada como uma lâmina, mas o veneno é puro. A senhora Amaral está oferecendo 500 mil por ano. 500 mil. E ninguém aceita mais. Ninguém sobrou. Era uma terça-feira chuvosa. O restaurante estava pela metade, as luzes amarelas refletindo na névoa úmida que entrava pelas janelas entreabertas. O cheiro de café fresco e pão na chapa preenchia o ar. Quando a campainha sobre a porta tilintou, Leandro ergueu os olhos. Uma mulher de terno preto impecavelmente cortado entrou, seguida por uma menina pequena que parecia carregar um campo inteiro de tempestade ao seu redor. Ele reconheceu a mulher imediatamente. Beatriz Amaral. Mas hoje ela parecia menos a rainha poderosa das capas de revista e mais como alguém aprisionada na própria vida. Seus olhos, famosos pela frieza calculista nas salas de reunião, agora carregavam apenas exaustão. Exaustão profunda, do tipo que não se cura com uma noite de sono. Valentina, por outro lado, era o oposto completo. Cabelos castanhos escuros presos em um rabo de cavalo impecável. O uniforme azul marinho da Cambridge Preparatory School de São Paulo, a escola mais cara da cidade, estava impecável, mas havia algo na postura dela. Um ar de suficiência, de controle absoluto. A menina nem precisava tentar. Simplesmente ao pisar no salão, dava a impressão de que havia reivindicado o espaço inteiro como território dela. Leandro observou enquanto Bruno, o maître, se aproximava nervosamente. «Boa tarde, senhora Amaral», Bruno disse, a voz trêmula. «Uma mesa para 2 pessoas?» «A mais silenciosa que você tiver», Beatriz respondeu, sua voz suave, mas carregando um peso de autoridade que fazia as pessoas obedecerem instintivamente. «Claro, por aqui, por favor». Bruno as guiou até uma mesa no canto mais reservado do restaurante, longe das janelas e do movimento da cozinha. Leandro os seguiu a uma distância respeitosa, observando. No momento em que se sentaram, a performance familiar começou. «Esta cadeira está molhada», Valentina anunciou, sua voz fria e objetiva, como se estivesse lendo um laudo técnico. Beatriz nem sequer verificou. «Não está, Valentina». «Está. Eu consigo sentir. Nojento». A menina olhou para o teto. «E aquela luz está fazendo um barulho. Está me dando dor de cabeça. Não consigo comer aqui. Valentina, por favor. Só 20 minutos. Não». A Valentina ergueu o copo de água que Bruno tinha acabado de colocar na mesa. Ela o cheirou, fez uma careta de nojo teatral. «Essa água tem gosto de metal. Vocês estão tentando me envenenar?» Leandro estava parado a 3 metros de distância, observando tudo. Não irritado, não assustado. Apenas com a atenção silenciosa de um homem que tinha lido demais sobre comportamento humano. Isso não era uma birra. Era um roteiro estruturado. Uma tentativa de controlar o ambiente ao redor. Ela não estava com raiva. Estava manipulando. Leandro deu um passo à frente. «Posso trazer água mineral para a senhorita?» Ele disse calmamente. Valentina estreitou os olhos. Aparentemente, ela não estava acostumada com pessoas que não entravam em pânico. «Eu não quero água mineral. Eu quero do tipo que a gente tem no apartamento. A importada da Noruega. Essa é só água de torneira». «Está certo», Leandro assentiu sem demonstrar incômodo. «A melhor água de torneira de São Paulo. Filtrada 2 vezes». Beatriz ergueu os olhos para ele, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto cansado. Leandro segurou o olhar dela por um segundo, depois voltou sua atenção para Valentina. «Meu nome é Leandro. Vou atender vocês hoje. Gostaria que eu trouxesse a melhor água de torneira de novo? Ou prefere que eu te explique de onde ela vem?» Valentina o encarou. O ar ficou denso, como uma corda esticada prestes a romper. Este era o momento em que babás fugiam. Em que gerentes pediam desculpas profusamente. Mas Leandro simplesmente permaneceu ali, bloco de anotações na mão,
firme como uma âncora em meio à tempestade. Eu, Valentina disse, sua voz caindo para um tom perigosamente baixo. Quero um prato de nhoque, mas tem que ser com molho de gorgonzola. Não aquele gorgonzola velho e fedorento. Tem que ser suave. E não quero que tenha nenhuma noz, nenhuma. Se tiver até uma lasca de noz, eu mando de volta. Entendido, Leandro disse, anotando com precisão. Nhoque, molho de gorgonzola suave, 0 nozes. Mais alguma coisa? E se vier queimado, eu jogo fora. Claro, não vai vir queimado. Ele se virou para Beatriz. E para a senhora? Beatriz Amaral olhou para Leandro como se ele fosse uma criatura rara, ou um pequeno milagre em que ela ainda não conseguia acreditar. Apenas um café, preto. Vou trazer agora. Leandro se afastou. Ele podia sentir, inequivocamente, os olhos de Valentina queimando em suas costas, como se ela tivesse acabado de descobrir um novo adversário. 12 minutos depois, Leandro voltou. Ele colocou o café à frente de Beatriz e um prato perfeitamente arrumado à frente de Valentina. O nhoque estava levemente dourado, coberto por um molho cremoso que exalava aroma de gorgonzola fresco. 0 nozes. Apresentação impecável. Valentina inspecionou o prato. Ela levantou um pedaço de nhoque com o garfo, cheirou, virou de um lado para o outro, colocou de volta. Então, com um único movimento súbito e violento, ela varreu o prato inteiro para fora da mesa. A louça explodiu contra o chão de mármore. O molho se espalhou em todas as direções. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Está queimado. Valentina sibilou, o rosto pálido de fúria contida. Beatriz Amaral desabou na cadeira. Ela pressionou o rosto nas mãos, completamente derrotada. Me desculpa, ela sussurrou para o chão. Me desculpa de verdade. Leandro não olhou para Beatriz. Não olhou para o prato quebrado. Ele olhou diretamente para Valentina. Podia sentir o restaurante inteiro observando. Viu Alberto, o gerente, irrompendo da cozinha com o rosto vermelho. Este era o momento. O momento em que ele seria demitido por causa do ataque de raiva de uma criança mimada. Senhora Amaral, eu... Alberto começou, mas Leandro ergueu a mão. Um gesto pequeno, mas que de alguma forma o parou. Leandro se ajoelhou. Pegou uma pilha de guardanapos de uma estação próxima, mas não começou a limpar a bagunça enorme. Em vez disso, ele dobrou 2 guardanapos com cuidado e os colocou embaixo dos pés de Valentina, protegendo seus sapatos escolares do molho que escorria em direção a ela. Então ele levantou e olhou nos olhos da menina. Você tem razão, Leandro disse calmamente. Esse nhoque estava errado. Valentina piscou. Confusão clara passando por seu rosto. Estava... O quê? Errado. Você pediu sem nozes, e eu garanti que não tivesse. Você pediu que não viesse queimado, e eu verifiquei pessoalmente. Mas eu esqueci de uma coisa. Ele fez uma pausa. O restaurante estava tão silencioso que era possível ouvir a chuva batendo nas janelas. Eu esqueci de perguntar se você realmente queria comer. Valentina abriu a boca. Fechou. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora pareciam perdidos. Porque tem uma diferença, Leandro continuou, sua voz suave, mas firme. Entre pedir comida porque você está com fome e pedir comida porque você quer que alguém fale. Você não está com fome, está? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Beatriz ergueu o rosto das mãos, olhando para Leandro com uma expressão de choque misturado com algo que parecia esperança desesperada. Valentina não respondeu. Ela apenas ficou ali sentada, os olhos fixos em Leandro, como se ele tivesse dito algo em uma língua que ela quase entendia. Então, Leandro disse, endireitando-se. Que tal começarmos de novo? Desta vez você me diz o que você realmente quer. Não o que você acha que vai me fazer errar. O que você realmente quer. Valentina abriu a boca novamente. Mas nenhuma palavra saiu. E então, pela primeira vez desde que entraram no restaurante, ela pareceu pequena.
Apenas uma menina de 11 anos, sentada em uma cadeira grande demais, em um mundo que ela não conseguia controlar por mais que tentasse. Eu não sei. Ela sussurrou. Leandro assentiu devagar. Tudo bem, você não precisa saber agora. Ele olhou para Alberto, que ainda estava parado ali, boquiaberto. Alberto, pode trazer um brigadeiro? Aquele que a gente faz para as crianças no fim de semana. E um chocolate quente. Alberto piscou, confuso, mas assentiu e correu de volta para a cozinha. Leandro se virou para Beatriz. A senhora quer que eu traga outro café? Beatriz Amaral olhou para ele por um longo momento, e então, pela primeira vez, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Por favor. 15 minutos depois, Valentina estava sentada em silêncio, mexendo com uma colher em uma xícara de chocolate quente. O brigadeiro, feito com chocolate belga e coberto com granulado crocante, estava intocado no pratinho ao lado. Leandro estava limpando uma mesa próxima, mas mantinha um olho discreto nelas. Beatriz estava olhando para a filha com uma expressão que misturava amor, exaustão e algo que parecia muito com medo. Medo de que nada jamais mudasse. Medo de que ela tivesse perdido a filha para sempre naquele furacão de raiva e dor. Então Valentina falou, tão baixo que Leandro quase não ouviu. Meu pai costumava fazer brigadeiro. Beatriz congelou. Lágrimas apareceram instantaneamente em seus olhos, mas ela não as deixou cair. Eu sei, meu amor, ela sussurrou. Ele sempre dizia que o segredo estava no tempo de mexer. 3 minutos no fogo baixo, nem 1 segundo a mais. Sim, ele dizia isso. Valentina finalmente pegou o brigadeiro. Olhou para ele por um longo momento. E então deu uma mordida pequena. Ela mastigou devagar, e algo aconteceu em seu rosto. A armadura de gelo começou a rachar. Não é igual, ela disse, a voz tremendo. Mas é bom. Beatriz estendeu a mão por cima da mesa, hesitante, com medo de que sua filha a rejeitasse como sempre fazia. Mas desta vez, Valentina não puxou a mão para longe. Ela apenas continuou comendo o brigadeiro, uma lágrima silenciosa escorrendo por seu rosto. Leandro se afastou discretamente, dando a elas espaço. Enquanto caminhava em direção à cozinha, Alberto o interceptou no corredor. O que você fez? Alberto sussurrou incrédulo. Leandro apenas balançou a cabeça. Eu não fiz nada. Só parei de tentar consertar ela. Consertar? Ela não está quebrada, Alberto. Ela só está sofrendo. E ninguém estava vendo isso. Alberto ficou em silêncio por um momento. Então assentiu devagar. Quando Leandro voltou ao salão para verificar se precisavam de mais alguma coisa, Beatriz já estava de pé, ajudando Valentina a vestir o casaco. Beatriz olhou para ele, e havia algo diferente em seus olhos agora. Não apenas gratidão, mas reconhecimento. Como se ela tivesse visto algo nele que procurava há muito tempo. Leandro, ela disse, a voz firme pela primeira vez. Você tem 1 minuto para conversar? Claro. Ela olhou ao redor, consciente dos outros clientes, e baixou a voz. Você tem família? Filhos? A pergunta o pegou de surpresa. Tenho uma filha, Sofia, 7 anos. E a mãe dela? Uma pontada de dor atravessou seu peito, mas ele manteve a voz estável. Ela faleceu, há 4 anos. Beatriz assentiu devagar, como se aquela resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. Então você entende, ela disse suavemente. Você entende o que é tentar manter tudo junto quando tudo ao seu redor está desmoronando. Leandro não respondeu. Não precisava. Beatriz respirou fundo. Preciso de alguém que entenda minha filha. Não alguém que tente consertá-la ou domá-la. Alguém que veja o que está realmente acontecendo por trás de tudo isso. Ela fez uma pausa. Você estaria disposto a considerar trabalhar para mim? Não como garçom. Como... Eu nem sei qual seria o título certo, mas alguém que pudesse estar perto dela.
Alguém em quem eu possa confiar. Leandro ficou paralisado. Trabalhar para Beatriz Amaral. Entrar no mundo dela. Deixar para trás os turnos duplos, os boletos atrasados, as noites sem dormir se preocupando com o aluguel. Mas também entrar em um território completamente desconhecido. Um mundo de riqueza e poder que ele não entendia. Um mundo onde uma menina de 11 anos tinha mais controle do que a maioria dos adultos. Eu preciso pensar, ele disse honestamente. Beatriz assentiu. Claro, mas pense rápido, por favor. Ela deslizou um cartão de visita para ele. Meu número pessoal. Liga para mim quando decidir. Ela fez uma pausa na porta, Valentina ao seu lado. Leandro, Beatriz disse, virando-se mais uma vez. Seja qual for sua decisão, obrigada pelo que você fez hoje. Ninguém viu ela daquele jeito antes. E então elas foram embora. Leandro ficou ali, o cartão de visita entre os dedos, o restaurante voltando lentamente ao seu ritmo normal ao redor dele. Alberto se aproximou, secando as mãos em um pano. Você vai aceitar? Leandro olhou para o cartão, o nome gravado em letras douradas. Beatriz Amaral, CEO, Amaral Holdings. Eu não sei, ele admitiu. Mas no fundo, uma voz pequena, a mesma voz que o mantinha acordado lendo aquele caderno surrado todas as noites, sussurrou algo diferente. Você já sabe. Naquela noite, Leandro voltou para seu apartamento pequeno na Zona Leste, 3 ônibus e uma caminhada de 15 minutos depois. Sofia estava dormindo no sofá, o caderno de desenhos aberto no colo, lápis azul ainda na mão. Ele a carregou suavemente para o quarto que dividiam, deitou-a na cama e cobriu com o cobertor fino. Então, como fazia todas as noites, Leandro puxou o caderno surrado de debaixo do colchão. Era um caderno comum, com capa azul desgastada. Mas as páginas estavam cheias da letra delicada de Mariana. Anotações, estratégias, reflexões sobre como conectar com crianças que estavam sofrendo, que não sabiam processar trauma, que usavam raiva como armadura. Mariana tinha sido terapeuta ocupacional. Seu trabalho era ajudar crianças a encontrarem formas de expressar dor quando as palavras não eram suficientes. E nas últimas semanas de vida, quando já sabia que não veria Sofia crescer, ela tinha escrito tudo o que sabia, para ele, para que ele pudesse continuar o trabalho dela, mesmo que fosse apenas com a filha deles. Na primeira página, ela tinha escrito uma frase que ele lia toda noite. As crianças mais difíceis não são as quebradas. São as que estão gritando por ajuda em uma língua que ninguém entende. Sua tarefa é aprender essa língua, não consertá-las, apenas ouvi-las. Leandro fechou o caderno e o pressionou contra o peito. Ele pensou em Valentina, na forma como ela tinha construído muralhas tão altas que nem a própria mãe conseguia alcançá-la. Na lágrima solitária que havia escorrido por seu rosto quando ela provou aquele brigadeiro. Ela não estava quebrada. Ela estava gritando por ajuda. E talvez, apenas talvez, ele soubesse a língua dela. Leandro pegou o telefone e digitou o número do cartão de visita. A mensagem foi simples. Senhora Amaral, é Leandro Fonseca, do Terraço Paulista. Eu aceito, mas com uma condição. Eu faço do meu jeito, sem scripts, sem regras de etiqueta. Apenas honestidade. Se isso funcionar para a senhora, a gente conversa amanhã. Ele pressionou enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta chegou em menos de 2 minutos. Combinado. Amanhã, 10 horas, no meu escritório. E Leandro, obrigada. Leandro colocou o telefone de lado e olhou para Sofia, dormindo tranquilamente. Desculpa, Sophie. Ele sussurrou. Acho que a gente acabou de entrar em uma tempestade. Mas pela primeira vez em 4 anos, ele não se sentiu apenas cansado. Ele sentiu algo que tinha esquecido como era. Propósito. O escritório de Beatriz Amaral ficava no último andar de um edifício espelhado na Faria Lima, com vista panorâmica para a cidade que se estendia até onde os olhos podiam alcançar.
São Paulo inteira parecia pequena dali de cima. Um formigueiro humano pulsante, onde bilhões de reais mudavam de mãos a cada segundo. Leandro nunca tinha estado em um lugar assim. Ele tinha passado pelo saguão de mármore, onde um segurança de terno verificou sua identidade 3 vezes. Tinha subido no elevador privativo, revestido em mogno e espelhos, que subia tão suavemente que ele mal sentiu o movimento. E agora estava parado em frente a uma mesa de reuniões que provavelmente custava mais do que seu carro valia, se ele tivesse um carro. Beatriz estava sentada à cabeceira da mesa, ainda vestindo um terno impecável, desta vez em cinza carvão. Mas havia algo diferente nela hoje. Os ombros estavam ligeiramente mais relaxados, os olhos menos guardados. "Senta, por favor", ela disse, gesticulando para a cadeira ao seu lado. Leandro sentou, consciente de que suas calças jeans e camisa simples de botão contrastavam brutalmente com o ambiente ao redor. "Café?", Beatriz ofereceu, já servindo de uma garrafa térmica prateada, antes que ele pudesse responder. "Obrigado." Ela deslizou a xícara para ele e ficou em silêncio por um momento, apenas observando, como se estivesse estudando um quebra-cabeça complexo. "Ontem foi a primeira vez em 3 anos", ela disse finalmente, "que vi minha filha chorar." Leandro tomou um gole do café. Era excepcional, claro que era. "Ela não chora desde o funeral do pai", Beatriz continuou, a voz carregando um peso que fazia o ar parecer mais denso. "Nem quando a expulsaram da escola, nem quando teve pesadelos, nem quando eu implorei para ela conversar comigo. Nada, apenas raiva, controle, destruição." Ela pausou, os dedos apertando a xícara com força. "Eu tentei de tudo, terapeutas, psicólogos infantis, especialistas em trauma, todos eles saíram derrotados. E então você aparece, um garçom que ela nunca tinha visto antes, e em 15 minutos consegue o que ninguém mais conseguiu." Leandro colocou a xícara de volta na mesa cuidadosamente. "Com todo respeito, Sr. Amaral, eu não consegui nada. Eu só parei de tentar controlar a situação. A Valentina está acostumada com pessoas tentando moldá-la, corrigi-la, domá-la. Eu só deixei ela ser." "Deixou ela ser", Beatriz repetiu como se testando as palavras. "É tão simples assim?" "Não, não é simples, mas é necessário." Beatriz estudou o rosto dele por um longo momento. "Você tem formação em psicologia? Pedagogia? Algo assim?" Leandro hesitou. Era hora de ser honesto. "Eu comecei a faculdade de psicologia. Queria trabalhar com crianças. Mas quando minha esposa ficou doente, eu tive que largar tudo para cuidar dela e da nossa filha. Nunca voltei." "Mas ela..." Sua voz falhou por um segundo. "Ela era terapeuta ocupacional, e antes de morrer, ela me ensinou tudo o que sabia." "Me desculpa pela sua perda", Beatriz disse suavemente, e pela primeira vez soou como uma pessoa real, não uma CEO recitando formalidades. "Obrigado", Beatriz respirou fundo. "Aqui está o que eu preciso, Leandro. Preciso de alguém que possa estar perto da Valentina. Não como babá. Ela destruiria qualquer um que tentasse isso. Não como tutor. Ela já sabe mais que a maioria dos adultos. Preciso de alguém que simplesmente esteja presente. Alguém que ela não consiga afastar." "E você acha que eu sou essa pessoa?" "Depois de ontem?" "Sim, acho." Leandro pensou em Sofia. Em como seria deixá-la com a vizinha ainda mais horas por semana. Mas então pensou no salário que Beatriz havia mencionado na mensagem de texto. 500 mil por ano. Dinheiro suficiente para quitar todas as dívidas, matricular Sofia em uma escola melhor, talvez até voltar a estudar. "Quais seriam os termos?" ele perguntou. "Você trabalharia de segunda a sexta, das 15 horas às 21 horas. Basicamente, estaria com ela depois da escola até a hora de dormir. Fins de semana, se necessário, mas prefiro que sejam opcionais. Salário de 500 mil reais anuais pagos mensalmente. Plano de saúde completo para você e sua filha. E um apartamento, se você quiser. Tenho alguns imóveis disponíveis mais perto daqui, o que facilitaria o transporte."
Leandro quase deixou a xícara cair. Um apartamento? Sem aluguel. Seria parte do pacote. Olha, Leandro, eu sei que parece muito. E é. Mas você precisa entender. Eu falhei com minha filha de todas as formas possíveis. Ela perdeu o pai. E depois sentiu que perdeu a mãe também, porque eu me enterrei no trabalho tentando não pensar na dor. Eu a perdi. E preciso dela de volta. A vulnerabilidade na voz de Beatriz era palpável. Esta não era a bilionária implacável das manchetes. Era uma mãe desesperada. Eu aceito, Leandro disse. Mas quero manter meu trabalho no restaurante aos sábados. Não pelo dinheiro, mas porque eu preciso de algo que seja meu, algo normal. Beatriz sorriu. Pequeno, mas genuíno. Feito. 2 semanas depois, Leandro se viu em uma rotina que ainda parecia surreal. Todas as tardes, ele pegava o metrô da Estação Carrão até a Faria Lima. O apartamento novo que Beatriz havia oferecido ainda estava sendo preparado. Subia até o penthouse dos Amaral, um duplex de luxo no topo de um edifício residencial nos Jardins, com vista para o Parque Ibirapuera. E esperava. Valentina chegava da escola às 15h30, sempre acompanhada por Fernando, o motorista que havia trabalhado para a família por 15 anos. E sempre com a mesma expressão, entediada, desconfiada e pronta para atacar. Nos primeiros dias, ela o testou. Derramou suco de laranja acidentalmente na mesa de centro de mármore, observando para ver se ele perderia a paciência. Ele apenas limpou em silêncio. Colocou música clássica no volume máximo enquanto ele tentava preparar o lanche, esperando que ele reclamasse. Ele apenas perguntou se era Chopin ou Debussy. Trancou-se no quarto e recusou-se a sair por 3 horas. Ele sentou no corredor com um livro e esperou, mas lentamente algo começou a mudar. Na quinta tarde, Valentina apareceu na sala enquanto ele estava ajudando Sofia com a lição de casa. Beatriz havia insistido que ele trouxesse a filha, dizendo que o espaço enorme ficava vazio demais. — O que ela está fazendo aqui? Valentina perguntou, apontando para Sofia. — Lição de matemática. Leandro respondeu sem erguer os olhos. — Eu quis dizer. Por que ela está aqui, na minha casa? Sofia olhou para cima, os olhos grandes e cautelosos, mas não disse nada. — Porque ela é minha filha, Leandro disse calmamente. E eu não vou deixá-la sozinha em casa para trabalhar. Então, onde eu estou, ela está. Problema? Valentina ficou em silêncio, estudando Sofia com uma intensidade que faria a maioria das crianças recuar. Mas Sofia apenas segurou o olhar dela, o lápis azul ainda na mão. — Ela não fala? Valentina perguntou. — Falo sim, Sofia respondeu, sua voz suave, mas firme. — Só não falo quando não tenho nada a dizer. Valentina piscou. E então, pela primeira vez desde que Leandro tinha começado a trabalhar ali, ela sorriu. Pequeno, quase imperceptível, mas real. — Legal, Valentina disse. E então, para a surpresa de todos, ela se sentou no sofá perto delas. — Que matéria é? — Frações, Sofia respondeu. — Frações são fáceis. Você quer que eu te mostre um truque? E assim, sem nenhum anúncio dramático, a muralha de Valentina começou a rachar. Mas enquanto a relação entre as duas meninas crescia, algo mais estava acontecendo nos bastidores. Leandro notou na segunda semana. Um homem começou a aparecer no penthouse com frequência. Marcelo Tavares. 40 e poucos anos, cabelo grisalho penteado para trás, ternos italianos impecáveis e um sorriso que não alcançava os olhos. Ele era o irmão de Rodrigo Amaral, o falecido marido de Beatriz, e sócio minoritário da Amaral Holdings. — Leandro, certo? Marcelo disse na primeira vez que se encontraram, estendendo a mão com um aperto firme demais. — Ouvi falar de você. O milagreiro que conseguiu domar a Valentina. — Não domei ninguém. Leandro respondeu educadamente. — Claro, claro. Figura de linguagem. Marcelo sorriu. É bom ver que Beatriz finalmente encontrou alguém competente. Deus sabe que ela precisa de toda a ajuda possível, considerando, bem, tudo. Havia algo na forma como ele disse tudo que fez o estômago de Leandro apertar.
Marcelo aparecia sempre com presentes caros para Valentina. Bonecas de porcelana que ela ignorava, livros que ela não lia. Ele falava com Beatriz em tons suaves e preocupados sobre a saúde mental da família e fazer o que é melhor para Valentina. E ele observava, constantemente. Leandro sentia os olhos de Marcelo em suas costas sempre que ele estava no penthouse. Como se estivesse catalogando cada movimento, cada palavra, cada interação. Tio Marcelo é estranho, Valentina disse uma tarde enquanto ela e Sofia montavam um quebra-cabeça no chão da sala. Por quê? Leandro perguntou, fingindo estar ocupado organizando os livros na estante. Ele sempre fala como se estivesse preocupado, mas os olhos dele não estão preocupados. Eles estão calculando. Leandro pausou. Calculando o quê? Não sei. Mas ele sempre pergunta para a mamãe sobre dinheiro. Sobre a empresa, sobre se ela está se cuidando bem, mas do jeito errado, como se ele estivesse verificando se ela está fraca. O instinto de Leandro, aquele que tinha sido afinado por anos observando pessoas, gritou um alerta. Você já contou isso para sua mãe? Valentina balançou a cabeça. Ela não ia acreditar. Ela acha que ele está ajudando, que ele é a única família que a gente tem desde que papai morreu. Ela pausou, sua voz ficando mais baixa. Mas eu não confio nele. Naquela noite, depois que Valentina foi dormir e Sofia estava jogando videogame silenciosamente no quarto de hóspedes, Leandro encontrou Beatriz no escritório dela dentro do penthouse. Ela estava afundada na cadeira de couro, uma garrafa de vinho pela metade ao lado dela, olhando para a tela do computador com uma expressão de exaustão total. Problemas? Leandro perguntou da porta. Ela olhou para cima, surpresa. Pensei que você já tivesse ido embora. Quase. Só vim me despedir. Beatriz gesticulou para a cadeira em frente à mesa. Senta. Preciso de uma distração antes que eu jogue este computador pela janela. Leandro sentou. Trabalho? Trabalho. Ela confirmou tomando um gole de vinho. Marcelo está propondo uma fusão com uma empresa americana. Ele diz que vai nos fazer crescer 30% em 2 anos. Mas os números não batem. Ou eu estou ficando louca, ou tem algo errado. Você não está ficando louca. Beatriz riu, sem humor. Como você sabe? Porque você construiu um império do zero. Você sabe quando algo está errado. Ela ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ele. Por que você é tão diferente? Diferente como? Todo mundo que eu contrato me diz o que eu quero ouvir. Você me diz o que eu preciso ouvir. Por quê? Leandro pensou na pergunta. Porque eu não tenho nada a perder. Meu valor não está em fazer você feliz. Está em fazer o trabalho certo. Beatriz sorriu. Um sorriso real, cansado, mas genuíno. Eu deveria contratar mais pessoas como você. Provavelmente. Ela riu de novo, desta vez com mais leveza. Leandro, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Sua esposa. Como você continuou, depois que ela se foi? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento, as memórias lavando sobre ele como ondas. Eu não continuei, ele disse finalmente. Não no começo. Eu desmoronei completamente. Parei de comer. Parei de dormir. Tinha dias que eu mal conseguia sair da cama. Beatriz ouvia em silêncio, os olhos fixos nele. Mas então, eu olhei para a Sofia e percebi que ela tinha perdido a mãe. E se eu desmoronasse completamente, ela perderia o pai também. Então eu comecei a me levantar. Não porque eu queria, mas porque ela precisava. Ele pausou. E um dia percebi que não estava mais apenas sobrevivendo. Estava vivendo de novo. Beatriz limpou uma lágrima do canto do olho rapidamente. Eu enterrei meu marido, e depois me enterrei no trabalho, porque era mais fácil do que enfrentar o fato de que a Valentina estava me culpando, que ela achava que eu não me importava. Ela não acha mais. Como você sabe? Porque ela fala de você. Quando está distraída, desenhando ou brincando com a Sofia.
Ela fala sobre você, sobre coisas que você costumava fazer juntas, sobre como você cantava para ela quando era pequena, sobre como você sempre cheirava a lavanda. Beatriz fechou os olhos, as lágrimas agora caindo livremente. Ela ainda te ama, Leandro disse suavemente. Ela só não sabe como te alcançar, e você não sabe como alcançá-la, mas vocês vão descobrir. Você realmente acredita nisso? Sim. Mas vai exigir que você pare de tentar ser perfeita e comece a ser apenas mãe. Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo, e então ela assentiu. Obrigada, Leandro. Quando Leandro finalmente saiu do penthouse naquela noite, já passava das 23 horas. Sofia estava dormindo em seus braços, a cabeça apoiada em seu ombro. Ele estava esperando o elevador quando uma voz o fez congelar. Tocante. Leandro se virou. Marcelo estava parado no corredor, encostado na parede, um copo de uísque na mão. Marcelo, Leandro disse calmamente. Você é bom, Leandro. Muito bom. Conseguiu a confiança da Beatriz em tempo recorde. A confiança da Valentina. Até trouxe sua própria filha para a jogada. Inteligente. Não é uma jogada. Não? Marcelo deu um passo à frente, o sorriso ainda no rosto, mas os olhos frios. Todo mundo tem uma jogada, Leandro. Alguns são só melhores em escondê-la. Me diz, quanto você está esperando ganhar com tudo isso? Uma gorjeta generosa? Quem sabe uma herança surpresa? Leandro segurou o olhar dele. Eu estou aqui pela Valentina. Claro que está, Marcelo disse, sua voz escorrendo sarcasmo. Olha, eu não sei o que você está tramando. Mas vou te dar um conselho grátis. Pessoas como você não pertencem a este mundo. Não importa o quanto você tente se encaixar, você sempre será o garçom que deu sorte. Está certo, Leandro disse. Eu sou o garçom que deu sorte, e você é o cunhado que está tentando controlar uma família que não é sua. Qual de nós dois está mais fora do lugar? O sorriso de Marcelo desapareceu instantaneamente. Cuidado, ele disse, a voz baixa e perigosa. Você não sabe com quem está mexendo. Não, mas estou aprendendo. O elevador chegou com um dingue suave. Leandro entrou, ainda segurando Sofia, e pressionou o botão do térreo. As portas começaram a se fechar, mas não antes de Leandro ver a expressão no rosto de Marcelo. Não era raiva. Era algo pior. Era cálculo. Mais tarde naquela noite, no pequeno apartamento na Zona Leste, depois de colocar Sofia na cama, Leandro puxou o caderno de Mariana de debaixo do colchão. Ele folheou até encontrar uma página específica. Uma que ele tinha lido dezenas de vezes, mas que agora parecia ter um novo significado. A letra de Mariana dizia: nem todo perigo vem na forma de raiva ou violência óbvia. Às vezes, ele vem disfarçado de ajuda, de preocupação, de pessoas que sorriem enquanto seguram facas nas costas. Ensine Sofia a confiar em seus instintos. Se algo parecer errado, provavelmente está. Leandro fechou o caderno lentamente. Seus instintos estavam gritando. Marcelo não era apenas um parente superprotetor. Ele era uma ameaça, e Leandro tinha acabado de se colocar, e sua filha, diretamente no caminho dele. Ele pegou o celular e abriu o navegador. Digitou: Marcelo Tavares Amaral Holdings, histórico financeiro. Se havia algo errado, ele ia descobrir. Porque agora não era mais apenas sobre o trabalho. Era sobre proteger duas famílias, a dele e a de Beatriz. E talvez descobrir que essas duas famílias estavam começando a se tornar uma só. 3 semanas se passaram desde aquele encontro no elevador. Leandro tinha começado sua investigação discretamente, usando os computadores públicos da biblioteca municipal nos intervalos entre trabalhos. O que descobriu fez seu sangue gelar. Marcelo Tavares não era apenas o cunhado prestativo que fingia ser. Ele tinha dívidas. Muitas dívidas. Apostas em cavalos, investimentos fracassados em startups, um estilo de vida que seu salário como sócio minoritário definitivamente não cobria. E mais importante, ele tinha tentado comprar ações da Amaral Holdings através de laranjas,
empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais. Pequenas transações que individualmente não chamavam atenção, mas que somadas representavam uma tentativa clara de ganhar controle acionário. Mas havia um problema. Pela estrutura societária da empresa, Beatriz tinha controle majoritário absoluto. E na morte dela, tudo passaria para Valentina através de um fundo fiduciário administrado por um conselho independente. A menos que Valentina fosse declarada incapaz. A menos que alguém provasse que Beatriz era uma mãe incompetente e ganhasse a guarda da menina. Leandro estava imprimindo documentos de uma busca no CNPJ quando seu celular tocou. Era Beatriz. Leandro, você pode vir ao penthouse agora? É urgente. A voz dela estava tensa, assustada. Estou indo. Quando Leandro chegou ao penthouse 20 minutos depois, a cena que encontrou fez seu coração disparar. 2 policiais estavam na sala. Beatriz estava pálida, as mãos tremendo, e Marcelo estava ali, o rosto cuidadosamente arranjado em uma expressão de preocupação profunda. O que está acontecendo? Leandro perguntou. Um dos policiais, um homem mais velho com bigode grisalho, se virou para ele. O senhor é Leandro Fonseca? Sou. Precisamos que o senhor venha conosco para prestar esclarecimentos. Esclarecimentos sobre o quê? O policial trocou um olhar com seu parceiro. Foram feitas acusações graves contra o senhor, envolvendo a menor que mora nesta residência. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Leandro. Que tipo de acusações? Marcelo deu um passo à frente, a voz grave e cheia de falsa preocupação. Leandro, eu realmente espero que isso seja um mal-entendido, mas foram encontradas evidências preocupantes, fotos, mensagens. A segurança da Valentina é nossa prioridade. Que fotos? Que mensagens? Do que vocês estão falando? Beatriz finalmente encontrou sua voz. Mostra para ele. O policial mais jovem puxou um tablet e o virou para Leandro. A tela mostrava uma série de fotos. Fotos do quarto de Valentina, do banheiro dela. Fotos tiradas de ângulos que sugeriam que alguém estava escondido, observando. O estômago de Leandro revirou. Eu nunca tirei essas fotos. Eu nunca entraria no quarto dela sem permissão. Isso não é tudo, o policial mais velho disse, deslizando a tela. Também há mensagens de texto, do seu número, para números de contatos questionáveis, discutindo a mercadoria, horários, valores. Leandro sentiu o mundo girando. Isso era impossível. Isso não sou eu. Alguém está me incriminando. É o que todos dizem, Marcelo murmurou, balançando a cabeça com tristeza performática. Cala a boca, Marcelo. Beatriz cortou, sua voz como uma lâmina. Ela se virou para os policiais. Esse homem trabalha para mim há semanas. Ele tem sido nada além de profissional. Minha filha confia nele. Eu confio nele. Com todo respeito, senhora Amaral, o policial disse. A senhora pode estar emocionalmente envolvida demais para ver os sinais. É comum em casos assim. Predadores são excelentes em ganhar confiança. A palavra predador atingiu Leandro como um soco no estômago. Eu tenho uma filha, ele disse, a voz tremendo de raiva e medo. Uma filha de 7 anos que eu crio sozinho há 4 anos. Vocês realmente acham que eu seria capaz? Homens com filhas podem ser perpetradores também. O policial o interrompeu. Vamos precisar que o senhor nos acompanhe. Não! Uma voz firme cortou o ar. Todos se viraram. Valentina estava parada na entrada da sala, ainda usando o uniforme escolar, a mochila pendurada em um ombro. Mas havia algo diferente nela. Não a menina raivosa e destrutiva que todo mundo conhecia. Esta Valentina tinha os olhos claros, focados e perigosos. Valentina, querida, volte para o quarto, Marcelo disse rapidamente. Os adultos estão lidando com isso. Não, ela repetiu, caminhando para o centro da sala. Porque os adultos estão lidando com isso de forma errada. Leandro não tirou essas fotos. E ele não mandou essas mensagens. Filha, você não pode ter certeza, Beatriz começou. Posso sim, porque eu sei quem fez. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Valentina abriu a mochila e tirou um laptop.
Ela o colocou na mesa de centro e o abriu, os dedos voando sobre o teclado com a velocidade de alguém que nasceu na era digital. Há 3 meses, ela disse, a voz fria e precisa. Eu instalei meu próprio sistema de vigilância no apartamento. Não as câmeras oficiais que o segurança monitora, as minhas, escondidas, porque eu não confio em adultos. Marcelo ficou visivelmente tenso. Valentina, isso é invasão de privacidade. Cala a boca, tio Marcelo. Eu ainda não terminei. Ela girou o laptop para os policiais. Essas câmeras gravam tudo e enviam para uma nuvem privada, incluindo o que aconteceu há 2 dias, quando o tio Marcelo entrou no meu quarto enquanto eu estava na escola. A tela mostrou uma gravação, data e hora no canto. Marcelo entrando no quarto de Valentina, olhando ao redor com cuidado e então tirando um pendrive do bolso. Ele desabilitou a câmera de segurança oficial primeiro, Valentina explicou avançando o vídeo. Mas ele não sabia das minhas. A gravação continuou, Marcelo conectando o pendrive no computador de Valentina, baixando arquivos. Depois, saindo do quarto e indo até o quarto de hóspedes onde Leandro às vezes deixava sua mochila. O vídeo mudou para outra câmera. Marcelo abrindo a mochila de Leandro. Pegando o celular dele, que Leandro sempre deixava ali porque as crianças gostavam de brincar com jogos educativos durante as tardes. Marcelo mexendo no celular, enviando mensagens, tirando fotos da tela do próprio telefone, criando capturas falsas de conversas. Depois ele colocou o celular de volta e deslizou um pequeno pendrive no bolso lateral da mochila de Leandro. A gravação terminou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os olhos se viraram para Marcelo. Seu rosto tinha perdido toda a cor. A máscara cuidadosamente construída de preocupação havia rachado completamente, revelando algo muito mais sombrio por baixo. Isso é editado, ele gaguejou. Ela manipulou o vídeo. Ela é uma criança gênia em tecnologia, todos sabem disso. Ela pode fabricar qualquer coisa. Então você está dizendo, Valentina disse, sua voz cortante como vidro, que eu fabriquei um vídeo de você entrando no meu quarto, no meu computador, mexendo nas coisas do Leandro? Ela deu um passo à frente e pela primeira vez desde que Leandro a conhecera, ela parecia completamente no controle. Não através de destruição, mas através de inteligência pura e fúria gelada. Você realmente acha que eu sou estúpida, tio Marcelo? Você acha que eu não percebi você fazendo perguntas sobre a empresa para a mamãe? Sobre quanto dinheiro ela tem? Sobre o testamento? Marcelo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você acha que eu não ouvi você ao telefone falando sobre garantir a guarda e acessar o fundo fiduciário? Eu tenho 11 anos, não sou surda. Beatriz estava paralisada, os olhos fixos em Marcelo com uma expressão de horror crescente. Marcelo, ela sussurrou, a voz rachada. O que você fez? Ele tentou sorrir. Tentou resgatar a situação. Beatriz, você tem que entender. Eu estava tentando proteger você. Proteger a família. Proteger? A voz de Beatriz subiu, tremendo de raiva. Você tentou incriminar um homem inocente. Você invadiu o quarto da minha filha. Você... Sua voz falhou quando a realização completa a atingiu. Você estava tentando me tirar a guarda dela. Não era uma pergunta. Marcelo não respondeu. Mas a culpa em seu rosto dizia tudo. O policial mais velho limpou a garganta. Senhor Tavares, vamos precisar que o senhor nos acompanhe para prestar esclarecimentos. Plantar evidências é crime grave. Não, Marcelo disse dando um passo para trás. Vocês não entendem. Rodrigo era meu irmão. Ele teria querido que eu cuidasse da família dele. Que eu garantisse que o legado dele... O legado dele? Beatriz cortou, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. O legado dele é a nossa filha. Não é dinheiro. Não é a empresa. É ela. Ela apontou para Valentina. E você tentou destruir a única pessoa que conseguiu alcançá-la em 3 anos. Por ganância. Por dinheiro. Marcelo ficou em silêncio. E então, lentamente, toda a pretensão desapareceu. O que sobrou foi um homem vazio, desesperado. Eu perdi tudo, ele sussurrou. Investimentos ruins,
dívidas. Eu precisava de uma saída. E decidiu usar minha filha como sua saída. Beatriz Sai disse, da minha casa, a voz fria agora. como gelo. O policial mais velho pegou Marcelo pelo braço. Vamos, senhor. Enquanto eles o conduziam em direção à porta, Marcelo olhou para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os de Valentina. Você, ele disse, a voz cheia de amargura. Você sempre foi esperta demais para seu próprio bem. Não, Valentina respondeu calmamente. Eu sou esperta o suficiente. Você que era burro demais para perceber. E então ele se foi. O apartamento ficou em silêncio depois que a porta se fechou. Ninguém se moveu por um longo momento. Então Beatriz caminhou lentamente até sua filha e caiu de joelhos na frente dela. Me perdoa, ela sussurrou, a voz quebrada. Me perdoa por não ver, por não proteger você, por deixar que ele... Valentina não disse nada. Ela apenas se abaixou e abraçou sua mãe. Firme, completo. E pela segunda vez desde que o pai dela morreu, ela chorou. Mas desta vez, não estava sozinha. Leandro ficou parado a alguns metros de distância, dando a elas espaço. Ele se sentiu simultaneamente aliviado e abalado. A armadilha tinha sido tão perfeita, tão calculada. Se não fosse pela inteligência e desconfiança de Valentina, ele teria perdido tudo. Beatriz finalmente se levantou, ainda segurando a mão de Valentina. Ela olhou para Leandro com olhos vermelhos e inchados. Leandro, eu não tenho palavras. O que ele quase fez com você? Não foi sua culpa? Leandro disse rapidamente. Foi sim. Eu trouxe ele para dentro da minha casa, da vida da minha filha. Eu confiei nele. Você confiou no irmão do seu marido. Isso não é ingenuidade, é humanidade. Beatriz limpou as lágrimas do rosto. Você poderia ter ido para a prisão. Sua reputação teria sido destruída. Sofia poderia ter sido tirada de você. A menção de Sofia fez Leandro finalmente relaxar completamente. Mas não foi. Porque sua filha é a pessoa mais inteligente que eu já conheci. Valentina soltou uma risada pequena e úmida. Eu sei. Pela primeira vez em semanas, Leandro sorriu de verdade. Mais tarde naquela noite, depois que os policiais partiram e os advogados de Beatriz foram informados, depois que as medidas de segurança foram reforçadas e Marcelo foi formalmente denunciado, Valentina apareceu na cozinha onde Leandro estava preparando chocolate quente para todos. Sofia estava desenhando à mesa, inconsciente do drama que tinha se desenrolado horas antes. Leandro? Valentina disse quietamente. Sim? Obrigada. Por não desistir de mim, mesmo quando eu era, você sabe, horrível. Leandro se virou para encará-la. Esta menina que havia sido chamada de incontrolável, impossível, quebrada, mas que tinha acabado de salvar sua vida com inteligência pura e coragem. Você nunca foi horrível, ele disse. Você estava com dor e machucada, e tentando proteger a si mesma da única forma que sabia. Ainda assim, eu joguei um prato de nhoque no chão. E 7 taças de cristal antes disso. 7 taças, Leandro corrigiu com um sorriso. Mas quem está contando? Valentina deu um sorriso pequeno, então ficou séria novamente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você realmente aceitou esse trabalho? Não foi só pelo dinheiro, foi? Leandro pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não. Não foi pelo dinheiro. Foi porque quando eu olhei para você naquele primeiro dia no restaurante, eu vi algo que reconheci. O quê? Alguém que tinha perdido algo importante e não sabia como continuar, mas estava tentando de qualquer jeito, mesmo que fosse da forma errada. Ele se ajoelhou para ficar no nível dos olhos dela. Eu fui essa pessoa, Valentina. Depois que minha esposa morreu, eu estava com tanta raiva, com tanta dor, e eu não sabia como lidar com isso sem desmoronar. Mas então percebi que a Sofia precisava de mim, e que eu não podia desmoronar. Não ainda. E o caderno? Valentina perguntou. O caderno que você lê todas as noites quando acha que ninguém está vendo? Leandro piscou, surpreso.
Como você, eu presto atenção. É o que eu faço. Ele sorriu. Era da minha esposa. Ela era terapeuta. Trabalhou com crianças que tinham passado por traumas. E antes de morrer, ela escreveu tudo o que sabia. Para mim, para que eu pudesse ajudar a Sofia e talvez outras crianças. Posso ler um dia? Sim, quando você estiver pronta. Valentina assentiu. Então, de forma completamente inesperada, ela se inclinou e abraçou Leandro. Rápido, desajeitado, mas real. Obrigada por ver, ela sussurrou. E então ela se afastou, pegou uma caneca de chocolate quente e foi se sentar ao lado de Sofia. Ei, Sofia, o que você está desenhando? Um dragão. Quer me ajudar? Só se ele cuspir fogo azul. Fogo laranja é clichê. Concordo totalmente. Leandro ficou ali, observando as duas meninas, e sentiu algo se movendo em seu peito. Algo quente e inesperado. Esperança. Não apenas para Valentina, mas para todos eles. Do outro lado da cozinha, Beatriz estava encostada no batente da porta, observando a mesma cena. Quando seus olhos encontraram os de Leandro, ela sorriu. Um sorriso cansado, aliviado, grato. E talvez algo mais. Mas nenhum deles estava pronto para nomear esse algo mais ainda. Não hoje. Hoje tinha sido sobre sobreviver, sobre expor a verdade, sobre proteger o que importava. Amanhã eles descobririam o que vinha a seguir. Mas por enquanto, neste momento, nesta cozinha iluminada com luz suave, com duas meninas rindo sobre dragões de fogo azul e chocolate quente esfriando nas canecas, tudo estava bem. Finalmente, depois de tanto tempo, tudo estava bem. Os dias que se seguiram à prisão de Marcelo foram uma mistura estranha de caos e cura. Os advogados de Beatriz trabalharam incansavelmente. Marcelo foi formalmente acusado de falsificação de provas, invasão de privacidade e tentativa de fraude. As investigações revelaram ainda mais. Ele tinha realmente tentado manipular ações da empresa através de empresas fantasmas, violando acordos de acionistas e leis de mercado de capitais. A mídia teve um dia de campo. Cunhado da bilionária Amaral preso em esquema de custódia, gritavam as manchetes. Herdeira de 11 anos desmascara conspiração familiar. Mas dentro do penthouse, algo muito mais importante estava acontecendo. Beatriz tinha começado a chegar em casa mais cedo. Não às 22 horas, exausta e distante, mas às 18 horas, ainda com energia para jantar com Valentina, para perguntar sobre o dia dela, para realmente ouvir as respostas. E Valentina lentamente tinha começado a abaixar as muralhas. Não de uma vez, não dramaticamente, mas em pequenos momentos. Uma noite, ela pediu para a mãe ajudá-la com um projeto de ciências. Outra tarde, ela perguntou se podiam assistir a um filme juntas, algo que não faziam desde antes da morte de Rodrigo. E uma vez, Leandro entrou na sala e encontrou as duas deitadas no sofá. Valentina com a cabeça no colo de Beatriz, enquanto a mãe passava os dedos distraidamente pelo cabelo da filha. Elas não disseram nada quando o viram. Apenas sorriram. E Leandro soube que o impossível tinha acontecido. Elas tinham encontrado o caminho de volta uma para a outra. 3 semanas após o incidente, Beatriz chamou Leandro para uma reunião no escritório dela dentro do penthouse. Era uma tarde de sábado, e Sofia estava no quarto de Valentina, agora oficialmente o quartel-general das duas, onde faziam lições, desenhavam e ocasionalmente explodiam coisas em experimentos científicos questionáveis. Senta, Beatriz disse, gesticulando para a cadeira em frente à mesa. Leandro sentou, curioso. Ela parecia séria, mas não tensa. Apenas determinada. Eu tomei uma decisão, ela disse, sobre a empresa, sobre minha vida, sobre tudo. Estou ouvindo. Vou criar uma fundação, em nome do Rodrigo. Mas não vai ser sobre imóveis ou tecnologia. Vai ser sobre crianças. Leandro se inclinou para a frente, interessado. Crianças que passaram por trauma. Beatriz continuou, a voz ganhando força. Crianças que perderam pais.
que estão em famílias que não sabem como ajudá-las, que estão agindo da mesma forma que a Valentina estava, com raiva, destruição, porque ninguém está realmente vendo o que está acontecendo por baixo. Ela pausou, os olhos brilhando. Vou financiar programas de terapia, arte-terapia, música, esportes. Tudo que possa dar a essas crianças uma forma de expressar o que estão sentindo. E vou treinar adultos, pais, professores, cuidadores, para reconhecer os sinais, para parar de tentar consertar essas crianças e começar a realmente ouvi-las. Beatriz, Leandro disse suavemente, isso é incrível. Mas eu preciso de alguém para dirigir, alguém que entenda, que tenha vivido isso. Ela olhou diretamente para ele. Quero que seja você. Leandro ficou paralisado. Eu? Você. Eu sei que você nunca terminou a faculdade de psicologia. Então a fundação vai pagar para você terminar. Enquanto isso, você vai trabalhar como diretor executivo, salário completo, benefícios e um orçamento para contratar os melhores profissionais que conseguirmos encontrar. Leandro não conseguia processar as palavras. Beatriz, eu não sei o que dizer. Diz que sim. Porque você nasceu para fazer isso. E porque eu preciso que seja alguém em quem eu confie completamente. Alguém que vai colocar as crianças em primeiro lugar. Sempre. Leandro sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Ele pensou em Mariana, em como ela tinha dedicado a vida inteira a ajudar crianças feridas, em como ela teria amado essa ideia. Ela teria adorado isso, ele disse em voz baixa. Sua esposa? Sim, isso era o sonho dela. Beatriz sorriu. Então vamos fazer acontecer. Por ela, pelas nossas filhas e por todas as crianças que precisam ser vistas. Leandro limpou os olhos e estendeu a mão. Sim, eu aceito. Elas apertaram as mãos, um acordo selado. Não apenas um contrato de trabalho, mas uma missão compartilhada. Naquela noite, depois que Beatriz foi para uma reunião de emergência do conselho da empresa, precisavam reestruturar tudo depois da traição de Marcelo, Leandro ficou com as meninas. Elas estavam na cozinha, tentando fazer brigadeiros. Não, você tem que mexer devagar. Valentina instruía Sofia, que estava com a colher de pau enterrada na panela. Se mexer rápido demais, vai grudar no fundo. Mas meu braço está cansando. Então deixa eu fazer. Você não tem resistência. Tenho sim. Não tem. Você é tipo um espaguete com pernas. Sofia soltou uma risada. Você é um espaguete com pernas. Leandro observou de longe, encostado no balcão, um sorriso no rosto. Era surreal. A menina que há 2 meses jogava pratos no chão estava agora pacientemente ensinando sua filha a fazer brigadeiros. Leandro, Valentina chamou sem se virar. O fogo está muito alto? Ele se aproximou para verificar. Um pouco, abaixa para 2. Valentina ajustou o fogão. Papai sempre dizia que tinha que ser no 2, nunca no 3, porque no 3 queima o fundo. Era a primeira vez que ela mencionava o pai sem que os olhos ficassem distantes e frios. Ela falou dele naturalmente, carregando a memória, mas não mais aprisionada por ela. Ele era bom em fazer brigadeiros? Leandro perguntou suavemente. O melhor. Ele fazia no meu aniversário todos os anos. Dizia que era uma tradição que o avô dele tinha começado. Você vai continuar a tradição? Valentina pausou, a colher de pau suspensa no ar. Então ela olhou para Sofia. Vou. E vou ensinar a Sofia. Assim ela pode ensinar os filhos dela. E a tradição continua. Sofia sorriu, orgulhosa. Eu vou ser uma mestra em brigadeiros. Você vai ser uma mestra em queimar brigadeiros se não prestar atenção. Valentina provocou, mas estava sorrindo. Mais tarde, depois que os brigadeiros estavam prontos, levemente queimados, mas comestíveis, e as meninas estavam assistindo um filme na sala, Leandro pegou o seu celular e foi até o pequeno escritório que Beatriz tinha designado para ele no penthouse. Ele abriu o caderno de Mariana pela última vez. Tinha lido cada página, cada nota, cada estratégia. E agora,
Ele ia fazer algo que vinha adiando por anos. Ele ia escrever sua própria entrada. Pegou uma caneta e virou para a primeira página em branco. E começou a escrever. Mari, faz 4 anos desde que você se foi. E finalmente sinto que posso continuar seu trabalho. Conheci uma menina, Valentina. Ela me lembrou tanto de mim nos primeiros meses depois que você partiu. Raiva que escondia dor. Controle que mascarava medo. Destruição como linguagem porque as palavras não eram suficientes. Usei tudo que você me ensinou e funcionou. Não porque eu sou especial, mas porque você era e porque você me deu as ferramentas para ver o que outros não viam. Vou começar uma fundação. Vou ajudar outras crianças como a Valentina, como a Sofia. Vou terminar a faculdade que abandonei. E vou fazer tudo isso carregando você comigo. Porque você nunca realmente me deixou, né? Você está em cada página deste caderno. Em cada lição que aprendi. Em cada momento que escolho ver ao invés de julgar. Obrigado. Por tudo. Por me ensinar. Por me amar. Por me dar a Sofia. E por me dar um propósito que vai além de apenas sobreviver. Eu te amo. Sempre vou amar. Mas agora, finalmente, eu posso dizer adeus. Não porque você não importa mais, mas porque eu sei que você viveria em tudo que eu faço a partir de agora. Seu para sempre, Leandro. Ele fechou o caderno devagar. E pela primeira vez em 4 anos, sentiu paz completa. Não o tipo de paz que vem de esquecer, mas o tipo que vem de honrar, de levar adiante, de transformar dor em propósito. 6 meses depois, a Fundação Rodrigo Amaral foi inaugurada em uma tarde ensolarada de sábado, em um edifício reformado em Pinheiros. O lugar costumava ser um depósito abandonado. Agora era um centro comunitário vibrante, com salas de arte, estúdios de música, quadras esportivas e escritórios para terapeutas e conselheiros. Leandro estava no palco improvisado no pátio central, olhando para a pequena multidão reunida. Jornalistas, doadores, famílias que já tinham se inscrito nos programas. E bem na primeira fila, Beatriz, Valentina e Sofia. Há 6 meses, Leandro começou, sua voz firme mas carregada de emoção. Eu era um garçom que mal conseguia pagar o aluguel. Hoje estou aqui como diretor executivo de uma fundação que vai mudar vidas. Ele pausou, deixando as palavras assentarem. Mas essa mudança não aconteceu porque eu sou especial. Aconteceu porque alguém me viu. Alguém viu além da superfície e reconheceu que eu tinha algo a oferecer. E é exatamente isso que essa fundação vai fazer. Ele gesticulou para o prédio atrás dele. Aqui, vamos ver crianças. Não vamos tentar consertá-las ou domá-las. Vamos ouvi-las. Vamos dar a elas ferramentas para expressar o que estão sentindo. E vamos ensinar os adultos em suas vidas a fazer o mesmo. Aplausos ecoaram pelo pátio. Esta fundação leva o nome de Rodrigo Amaral, um homem que, de acordo com sua filha, ele sorriu para Valentina, fazia os melhores brigadeiros do mundo e acreditava que pequenos gestos de amor importavam mais do que grandes demonstrações de riqueza. Valentina limpou uma lágrima do canto do olho, mas estava sorrindo. E eu quero dedicar este lugar a outra pessoa também, minha esposa, Mariana Fonseca. Ela foi terapeuta ocupacional. Ela dedicou sua vida a crianças feridas. E antes de morrer, ela me deu um caderno, cheio de sabedoria, cheio de amor. E foi esse caderno que me guiou até aqui. Ele ergueu o caderno surrado para a plateia. Este caderno vai ficar aqui, na biblioteca da Fundação, para que outros possam aprender o que ela sabia, para que seu legado continue. Mais aplausos. Desta vez, mais fortes. Beatriz se levantou e caminhou até o palco. Ela tomou o microfone das mãos de Leandro e se virou para a plateia. Leandro é humilde demais para dizer isso, então eu vou. Ele salvou minha família, não com dinheiro, não com conexões, mas com empatia, com paciência, com a coragem de ver minha filha como uma criança que estava sofrendo, não como um problema a ser resolvido. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Perdi meu marido há 3 anos, e quase perdi minha filha também.
Mas Leandro nos mostrou que era possível se reconectar, que nunca é tarde demais para começar de novo. Ela olhou para Valentina, que agora estava de pé ao lado de Sofia. Valentina, vem aqui, querida. A menina subiu no palco, um pouco tímida pela atenção, mas confiante. Você quer falar alguma coisa? Beatriz perguntou suavemente. Valentina pegou o microfone. Ela olhou para a plateia, mais de 100 pessoas olhando para ela, e respirou fundo. Há 6 meses eu era a criança que ninguém conseguia lidar, ela disse, sua voz clara e forte. Eu jogava coisas, gritava, fazia as pessoas irem embora, porque era mais fácil afastar todo mundo do que arriscar ser magoada de novo. O pátio estava completamente silencioso. Mas então apareceu um cara, um garçom, que não tentou me consertar. Ele só ficou. Mesmo quando eu fui horrível. Mesmo quando testei ele de todas as formas possíveis. Ele ficou. Ela olhou para Leandro, os olhos brilhando. E ele me ensinou que perder alguém não significa que você também está perdida. Significa que você tem que encontrar um novo caminho. E às vezes, esse caminho inclui pessoas que você nunca esperava. Como uma menina de 7 anos que desenha dragões de fogo azul. Sofia riu alto da plateia. Então, se você é uma criança que está com raiva, que está machucada, que sente que ninguém entende, venha aqui, porque nós entendemos, e vamos ver você. De verdade. Ela entregou o microfone de volta e desceu do palco sob aplausos ensurdecedores. Mais tarde, quando a multidão tinha dispersado e o sol começava a se pôr sobre São Paulo, os 4 estavam sentados nos degraus do prédio da fundação. Sofia estava com a cabeça no ombro de Leandro, quase dormindo. Valentina estava desenhando em um caderno, e Beatriz estava sentada ao lado de Leandro, os dois observando as meninas em silêncio confortável. Você fez o impossível, Beatriz disse suavemente. Não, Leandro respondeu. Eu só fiz o que era necessário. É a mesma coisa. Não é. O impossível seria trazer o Rodrigo de volta. Seria apagar a dor. Eu não fiz nada disso. Então o que você fez? Leandro pensou por um momento. Eu mostrei para ela que a dor não precisa ser uma prisão, que pode ser uma ponte para algo novo, para alguém novo. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ela colocou a mão sobre a dele. Obrigada, ela sussurrou. Leandro virou a mão e entrelaçou os dedos com os dela. Suave, tentativo, mas real. Não era romance. Ainda não. Talvez nunca fosse. Mas era conexão. Era confiança. Era a promessa de que, independentemente do que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos, como família. Não a família que eles nasceram, mas a família que escolheram construir. Ei, Leandro, Valentina disse sem erguer os olhos do desenho. Sim? Você ainda trabalha no restaurante aos sábados? Trabalho. Por quê? Posso ir com você semana que vem? Quero aprender a servir mesas. Pode ser útil. Leandro riu. Útil para quê? Para quando eu for adolescente e precisar de um emprego. A mamãe diz que eu preciso aprender o valor do dinheiro. É verdade, Beatriz confirmou com um sorriso. Claro, você pode ir. Legal. E a Sofia também. Ela pode lavar pratos. Ei! Sofia protestou sonolenta. Eu não vou lavar pratos. Então você vai secar eles. Tudo bem. Leandro balançou a cabeça rindo. Estas 2 meninas. Tão diferentes, mas agora inseparáveis. Irmãs. Não por sangue, mas por escolha. E às vezes, isso era até mais forte. O sol terminou de se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa. E ali, nos degraus da Fundação Rodrigo Amaral, 4 pessoas que tinham sido quebradas de formas diferentes finalmente encontraram o que estavam procurando. Não perfeição, não um final de conto de fadas, mas algo melhor. Cura, conexão. E a promessa de que amanhã seria melhor que ontem, porque eles tinham um ao outro. E às vezes, isso era tudo o que importava. Dizem que dinheiro não resolve problemas, mas isso não é totalmente verdade.
O dinheiro não conseguiu curar a dor de Valentina e não conseguiu comprar para Beatriz a conexão com sua filha. Mas foi Leandro Fonseca, um garçom, um pai solteiro, quem mostrou para elas que a moeda mais valiosa não é dinheiro. É empatia. É a coragem de enxergar a pessoa por trás do problema. E fazer as perguntas certas. Marcelo foi movido pela ganância. Leandro foi movido pela compreensão. Ele não apenas lidou com a filha da bilionária, ele curou uma família inteira, incluindo a si mesmo. E você, o que acha? Leandro estava certo em aceitar o trabalho, ou foi um salto direto para o perigo? E se alguém armasse contra você do jeito que Marcelo armou para Leandro, como você reagiria? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. A gente lê cada um deles de verdade. Se essa história tocou você, não esquece de deixar seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder as histórias reais de bondade, karma e as reviravoltas inacreditáveis do destino que a gente conta aqui. Até a próxima. E lembra, às vezes o que uma pessoa precisa não é alguém perfeito, é alguém que realmente a enxerga e escolhe ficar.